Agora esta chamada está sendo gravada. Muito bem. Então, vamos gravar agora a aula do dia 31 de outubro. Nós falaremos sobre recuperação judicial e falência, legislação pertinente, aula 14. Então, vamos começar aqui. Então, a primeira transparência disso. Bem, o que é recuperação judicial é importantíssimo. Nós que estamos estudando direito societário, entender o que é recuperação judicial, e nós apresentaremos aqui vários casos concretos, o top 5, as 5 empresas que pediram recuperação judicial, que vocês conhecem muito bem, porque elas fazem parte praticamente do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, importantíssimo. O que é recuperação judicial? Então, basicamente, o objetivo da recuperação judicial é, de forma coordenada, buscar o quê? O erguimento da empresa, ou soerguimento da empresa, mediante aprovação e posterior implementação de um plano de recuperação judicial que justamente vai englobar todos os créditos que são os devidos pela empresa até a data do seu pedido. Bem, pessoal, para que você possa, para que a justiça, para que o juiz possa conceder uma recuperação judicial a uma empresa que está cambaleante, para uma empresa que está ruim das pernas, está fragilizada do ponto de vista financeiro, é importante a gente ter o quê? Um plano de recuperação judicial para nós requerermos, em face do Estado, este santo remédio, porque a recuperação judicial ela vai permitir, como nós verificamos, como está no contexto da transparência, ela permitirá à empresa se erguer para que ela possa retornar ao mercado mais forte. Foi o que nós falamos na semana passada, no final da aula 13. Nós falamos que a recuperação judicial é um CTI. Falamos de forma metafórica, porque antes da empresa morrer, que é a falência, antes da empresa ir para o cemitério, a legislação pátria, ela permite o quê? Que você entre no CTI para se tratar, para se recuperar. E este CTI, metaforicamente falando, chama-se recuperação judicial. Tá certo? Vamos lá. Então, de forma simplificada, ela busca o quê? Foi o que nós falamos agora. Ela busca evitar a falência de uma empresa durante o quê? Uma crise financeira. Aconteceu isso, aliás, no mundo por conta da pandemia, que acabou gerando uma crise financeira nas empresas muito grande, porque fugiu qualquer planejamento à pandemia. Ninguém contava com aquele evento no seu planejamento do ano de 2020. Então, nós tivemos várias empresas que entraram com pedido de recuperação judicial para que elas pudessem se soerguer, para que elas pudessem se reestruturar. Ou seja, impedir que ela quebre. Falando de uma forma mais no populacho, a recuperação judicial ela vem para evitar que a empresa quebre, não só para o benefício dos sócios, mas também dos trabalhadores.
fornecedores, clientes e outros que tenham alguma ligação com a companhia. Pessoal, quando você abre um CNPJ, quando você abre uma empresa e começa a empreender, você acaba gerando uma rede de relacionamento do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, e você acaba gerando uma dependência muito grande desses agentes. A gente costuma dar o nome desses agentes que estão aí interagindo com a empresa de stakeholders, ou seja, são os fornecedores, são os trabalhadores, são os bancos que a empresa pega dinheiro emprestado, é o mercado de valores imobiliários que a empresa vende as suas ações. Então, é uma rede importantíssima. Então, no momento em que se fecha uma empresa, é muito grave, porque se você acaba trazendo uma cadeia de produção quebra junto com a empresa. Então, do ponto de vista econômico, jurídico, isto é muito negativo. Dívida com o governo, a empresa deixa de recolher os seus impostos, porque a gente sabe muito bem que o governo, o Estado, ele sobrevive da receita pública que decorre dos impostos, seja das empresas, seja das famílias. Muito bem? Então, a recuperação judicial é exatamente o quê? Para evitar que a empresa quebre, para evitar que a empresa vá à falência. Muito bem? Então, está aí. Isso deve ao fato de que, nesse processo, a empresa recebe permissão para suspender e renegociar parte de suas dívidas com os seus credores, aqueles a quem ela deve algum pagamento durante a crise financeira, podendo evitar o encerramento de suas atividades e viabilizando a preservação dos empregos. Então, pessoal, é importantíssimo aqui ser o momento em que você entra com a recuperação judicial, com um plano de recuperação judicial que é aprovado pelo juiz, que é deferido pelo juiz, você vai ter, vamos colocar assim, prerrogativas, você vai ter regalias para que você possa renegociar as suas dívidas com os credores. Tudo isso será exarado, será discutido dentro do âmbito do judiciário e terão prazos para que a empresa que esteja contemplada com a recuperação judicial, ela possa, vamos colocar assim, se fortalecer e retornar ao mercado. Quero dizer a vocês o seguinte, que a recuperação judicial é um benefício, é importante, sim, não é demérito nenhum a empresa entrar com uma recuperação judicial. É um momento que ela precisa se reestruturar do ponto de vista financeiro. Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui. Não tem ninguém entrando na sala aqui. Então, vamos lá. Observação importante. Como o próprio nome diz, ela se baseia... Deixa eu pegar, estava vendo aqui. Como o próprio nome diz, ela se baseia em um plano de recuperação da empresa intermediado pela Justiça. A companhia monta o quê? Uma estratégia e as instituições negociam a quitação das dívidas. Então, pessoal, o que está dizendo aqui é que esse plano de recuperação, como nós já falamos anteriormente, ele é um plano de recuperação judicial para recuperar as forças, para recuperar
o fôlego financeiro da empresa. Entretanto, esta recuperação ela tem que ser deferida pela justiça, muito bem, para que possa permitir à empresa negociar as suas dívidas com os seus respectivos credores. Então, está aí. Importância da recuperação judicial. Importância dela, ficou pequena essa letra. Houve uma barberagem da minha parte aqui. Então, a importância da recuperação judicial aí, tá? O ponto principal da recuperação judicial é permitir o quê? A organização e reestruturação sistematizada, evitando execuções individuais e a dilapidação do patrimônio. Então, há a supervisão de uma AG, de um administrador judicial, do próprio juiz. Existe o quê? Algumas restrições ao devedor para oneração e alienação de ativos. Então, pessoal, como nós já comentamos, né? A empresa ela passa por este momento, eu diria, não vou dizer crítico, não, porque seria uma palavra muito forte. Ela passa por esse momento delicado para que ela possa, né, de forma sistematizada, se reorganizar, se reestruturar, tá certo? Evitando que os credores, de forma individual, execute a dívida da empresa, execute algum título, e, com isso, acabe dilapidando o patrimônio, ou seja, reduzindo as forças da empresa, reduzindo a musculatura financeira, porque no momento em que a justiça concede a recuperação judicial à empresa, ela consegue, dentro do seu patrimônio, dentro do seu ativo, do seu passivo, das suas obrigações, ela pode, né, com seu capital social, ela pode dar a volta por cima e retornar ao mercado para a felicidade, não só dos sócios, mas de todos os seus stakeholders. Os stakeholders são aqueles agentes que interagem com a empresa, muito bem, que nós falamos, bancos, fornecedores, governo, os trabalhadores, ok? Aí, o juiz, ele nomeia, né, um AG, que seria um administrador judicial. É um administrador, vamos colocar assim, seria uma espécie de um síndico da confiança do juiz, para que ele possa ali, para que ele possa, juntamente com os proprietários da empresa, ele possa conduzir, para que ele possa ser o olhar do juiz dentro daquela organização que pediu a recuperação judicial. Via de regra, esse AG, esse administrador judicial, é um advogado, porém, pode ser um economista, pode ser contador, pode ser um administrador. Só que, para que você entre uma recuperação judicial, você obrigatoriamente tem que constituir um advogado. Aí nós estamos diante de uma reserva de mercado para o advogado. Viu como é que é importante o direito à advocacia? Você já tem aí uma garantia no que tange aí a determinadas ações, como, por exemplo, a recuperação judicial, que dependerá sempre do advogado. E o plano de recuperação judicial ele pode ser feito por contadores, pode ser feito por administradores de empresa, por economistas, e o advogado assessora aí no que tange ao aspecto jurídico. Muito bem?
Alguma dúvida aí, por favor, levante a mão para que a gente possa dirimi-la. Temos aí. Tudo certo, beleza? Isso. Então, pessoal, isso permite que a empresa devedora, aquela que está aí em vias de recuperação judicial, apesar de ficar sob o regime de fiscalização e ter algumas restrições, ganhe o chamado que stay paroled, ou seja, a suspensão de ações e execução pelo prazo de 180 dias contra as empresas sujeitas à recuperação judicial. Então, pessoal, no momento em que o juiz ele concede, ele defere a recuperação judicial, a empresa ganha um prazo, porque as suas ações elas são suspensas, as execuções são suspensas por 6 meses, por 180 dias. Esse prazo, esse momento, esse recorte de tempo é chamado de stay period, ok? Tá aí. Importante para nós sabermos aqui e não deixar passar. O processo de recuperação judicial é feito justamente o quê? Para evitar corrida de credores, ou seja, que os credores, de forma individual e desordenada, busquem o quê? Reaver os seus créditos, cobrar as suas dívidas contra a empresa. Foi exatamente o que nós estamos falando. Se houver uma, vamos dizer assim, uma suspeita, um boato no mercado que determinada empresa pode quebrar, que determinada empresa pode falir, este boato, este burburinho, pode ensejar a corrida dos credores à justiça para reaver os seus créditos em face da empresa que supostamente está indo à falência. E, com isso, ela pode sangrar ainda mais, vamos usar essa palavra mais popular, ela pode sangrar ainda mais do ponto de vista financeiro. Então, para que ela não tenha o seu patrimônio diminuído, sangrado, então o que a justiça faz é concede a recuperação judicial para que ela possa, de forma conjunta, com toda a sua robustez, ela possa superar a sua fragilidade financeira, ela possa superar a sua dificuldade, ok? Então, existe uma coordenação e uma organização de todo esse processo para que credores de diversas naturezas, de diversas classes, estejam todos sujeitos a esse procedimento. Sim, porque a recuperação judicial é uma coordenação, é uma organização para que os credores, para que a empresa possa saldar dívida por dívida, inclusive dívida trabalhista, dívida com os trabalhadores, porque a empresa ela tem diversos perfis de dívida. Por exemplo, ela pode ter uma dívida com o banco, um capital de giro que ela contraiu, ela pode ter uma dívida com o INSS do trabalhador que ela não recolheu, ela pode ter uma dívida com a Receita Federal no que diz respeito ao imposto de renda que ela foi multada. Então, existem vários perfis, várias formas, dívida com fornecedores. Então, a recuperação judicial ela vai ajustar, ela vai organizar esses agentes para que a empresa, de uma forma conjunta, coordenada, organizada, possa
solver, possa saldar os seus compromissos, as suas obrigações, o seu passivo. Outra coisa importante aí. Além disso, serve como que instrumento de defesa dos interesses econômicos da sociedade como um todo, já que a falência de uma empresa afeta tanto seus empregados quanto outros membros da cadeia produtiva. Pois é. Então, a recuperação judicial, o Instituto da Recuperação Judicial, ele tem o condão, ele tem o objetivo de fazer o quê? De preservar os interesses econômicos da sociedade como um todo. Da sociedade que eu digo, né? Daqueles stakeholders que interagem com a empresa. Porque o que está dizendo aí, com a falência de uma empresa, afeta tanto que seus empregados, como que toda uma cadeia de produção, todos esses agentes econômicos que interagem com ela são afetados, eles podem, de certa forma, perder, também podem entrar em um processo de recuperação judicial, que você pode ter algum tipo de fornecedor que só tenha como uma demanda, como um ponto de demanda, esse CNPJ. Então, se a empresa ela falir, esse fornecedor vai perder o comprador dele. Então, é uma coisa muito delicada, embora a gente ache, a princípio, uma coisa natural. Outra coisa importante para a gente ver aí. Então, nós temos aí, por meio da recuperação judicial, é possível para a justiça o quê? Analisar se determinada companhia acumulou dívidas de má-fé. Exatamente. A partir do momento em que você entra com uma recuperação judicial, você está abrindo aí o caixa da empresa, você está abrindo aí as obrigações da empresa, você está, de certa forma, abrindo para a justiça partes sigilosas da sua empresa. E, com isso, a justiça vai verificar se você fez dívida de má-fé. Se você fez dívida de má-fé, está aí pedindo uma recuperação judicial, obviamente que a justiça não concederá esta recuperação judicial para você. Muito bem? Então, a empresa, o judiciário, antes de conceder a recuperação judicial, o judiciário, antes de conceder a recuperação judicial, obviamente que eles fazem uma auditoria, eles fazem uma investigação, pede todos os contratos da empresa para que possa ser analisado por perito oficial, por perito balizado, para que o juiz possa conceder de uma forma segura a recuperação judicial. Então, se você, ao longo da operação da empresa, foi concedida, aí você contraiu dívida, você teve a má-fé de lesar o seu credor, tudo isso vai aparecer no corpo do processo, no âmbito do processo, e vai inviabilizar a sua vida, ok? Então, está aí. Importante para a gente saber aqui a diferença de recuperação judicial e falência.
No populacho, como nós falamos, a recuperação judicial seria o CTI, seria a fase que antecede a morte. A morte você vai para o cemitério, tá certo? E eu costumo falar, de forma metafórica, que a recuperação judicial é o CTI que possibilita a empresa a se tratar, a ter aí um médico, por exemplo, consultores, auditores, para que ela possa ajustar a sua conta, e a falência é o tchau, né? É o ponto final, certo? Então, vamos ver agora de uma forma mais elaborada, de uma forma mais assim robusta do ponto de vista teórico e jurídico, exatamente o que é a diferença entre esses dois institutos. Bem, a recuperação judicial é justamente o processo que permite que a empresa possa se reerguer. Bem, a ideia fundamental é a continuidade das atividades. Ok? Ninguém quer que uma empresa quebre, porque ela pode gerar um prejuízo incomensurável para a sociedade, para os trabalhadores, para os empregados, de uma forma em geral, para o governo, para os seus fornecedores, para bancos, etc. e etc. Então, a palavra está em negrito. A recuperação é reerguer, é uma chance que o empresário tem, a empresa tem, dela poder se recuperar de algum problema de ordem financeira, de ordem econômica, de ordem fiscal, de ordem tributária. Aí nós temos aí o seguinte: durante a recuperação judicial, a empresa continua operando como via de regra, ao passo que a falência é a extinção da empresa, uma liquidação organizada de ativos para pagamento dos credores. Olha só, pessoal, nós vimos aqui a diferença entre dissolução e liquidação, ok? Foi até a Sabrina que fez uma pesquisa no Google para a gente. Então, na recuperação judicial, a empresa continua operando, ela continua com os seus trabalhadores, ela continua dentro de uma relativa normalidade, porém com algumas prerrogativas para que ela possa pagar os seus credores. Ao passo que a falência é a morte, é a extinção da empresa. Muito bem? Aí, para você extinguir uma empresa, como a gente viu, a gente tem que fazer o quê? Liquidar os ativos da empresa. Para quê? Para com a gente liquidando, vendendo, por exemplo, a sede do escritório, aonde a fábrica está instalada, um caminhão, uma máquina, você faz o quê? A liquidação organizada do ativo, no caso da falência, para que você possa o quê? Apurar uma receita, apurar uma grana, falando popularmente, para que você possa pagar os seus credores. Ok? Agora, na recuperação judicial, você tem as prerrogativas de até renegociar a dívida com os credores. Ok? Então, é importante a gente saber essa diferenciação aí. Observação para a gente entender melhor o que está dado aí. Então, temos aí a observação. E naturalmente, dada esta distinção, tá? A diferenciação, né?
entre a recuperação judicial, né, e a falência. Além disso, o quê? Uma série de proteções e uma série de procedimentos específicos para o quê? Para um lado quanto para o outro, seja o quê? Em relação à ordem de pagamento dos credores, seja em relação a um eventual pedido de restituição e assim por diante. Então, pessoal, no caso da recuperação judicial, né, alguns procedimentos serão ditados pelo juiz para que você possa hierarquizar os pagamentos. Você tem pagamentos que têm prioridades, como, por exemplo, os créditos trabalhistas, os créditos tributários. Então, na recuperação judicial, você pode fazer, tem todos esses detalhes, ao contrário do senso da falência, em que você já liquida os ativos para que você possa apurar os haveres, para que você possa ter dinheiro para restituir, para pagar os credores. Importante aí quando cabe pedido de recuperação judicial, né? Importantíssimo essa questão aí, porque tudo tem um feeling, tem aí um momento para que você possa entrar, para que você possa obter essas vantagens, vamos colocar assim, essas vantagens, né, sobre, no que diz respeito aí à recuperação judicial. Aí, o pedido de recuperação cabe quando a empresa se encontra em situação econômica financeira de dificuldade. Perfeito. Então, se ela está passando por uma crise, mas que será passageira, é cabível da entrada na recuperação judicial. Ok? Então, é cabível, tá, da entrada. Então, o momento para que você possa entrar com a recuperação judicial é exatamente o quê? No momento de crise financeira. Porque o empresário, uma empresa, ela não vai entrar com uma recuperação judicial se ela tiver com os seus negócios em pleno funcionamento, azeitada, operando no azul. Você não só vai entrar com o pedido de recuperação judicial. Boa noite, Maria Cecília Siqueira. É para você, né? Como nós falamos no começo dessa aula, para que você possa soerguer a empresa. Muito bem, é assim que funciona. Então, vamos lá. Observação importante. Então, o momento que você entrará com a recuperação judicial, a empresa entrará, é no momento de crise financeira. Observação, olha só, pessoal, a lei brasileira não exige o quê? Um momento correto. Isso depende um pouco da percepção da administração da própria companhia que aprova o quê? O pedido de acordo com as regras societárias internas e o ajuizamento do pedido judicial. Então, o que está dizendo aqui é que a legislação pátria ela não pré-estabelece, vamos colocar assim, uma situação, né? Ela não fala de forma objetiva um momento de crise financeira. Então, quem vai chegar a esse discernimento, quem chegará a esta situação é a própria empresa,
própria empresa, juntamente com os seus sócios, e obedecendo o quê? O seu rol de regras societárias, para que você possa ajuizar o pedido, tá certo? O pedido judicial. Então, a lei brasileira, objetivamente, reiterando, não pré-estabelece um momento, mas, via de regra, é um momento de crise financeira, de dificuldade, onde a empresa não está conseguindo adimplir os compromissos assumidos na economia, assumidos no mercado. Aí, então, aí nós temos aí as pessoas, as figuras, os sujeitos legitimados para pedir a recuperação judicial. Quem pode pedir recuperação judicial? Vamos conhecer esses sujeitos, pessoal, esses agentes? Então, está aí. Especialistas, né? Especialistas nessa parte de recuperação judicial, de falência, e não são poucos, nós temos várias bancas de advogadas, vários profissionais, como economistas, contadores, administradores, que se especializam nessa área, porque é uma área que dá muito dinheiro. É aquela velha massa, você acaba ganhando dinheiro com a desgraça alheia, você acaba ganhando dinheiro com a crise financeira de uma empresa, de um CNPJ. Então, especialistas apontam que, a rigor, com relação a quem pode fazer o pedido, não basta apenas ter um CNPJ. Ou seja, e o que é o CNPJ? Esse CNPJ que a gente fala em CNPJ e não sabemos o que significa o CNPJ. É o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Muito bem? É a mesma coisa. A gente tem CPF, mas a gente não sabe. Muitos não sabem, repetindo que CPF é o cadastro de pessoa física. Você está registrado no cadastro de pessoa física, no cadastro nacional de pessoa física. A partir do momento em que você nasce e que você tira um CPF, meus amigos, nós estamos lascados, porque tudo que nós fazemos está sendo aí vigiado, está sendo aí vigiado pelos órgãos governamentais, vamos colocar assim. Ok? Então, o CPF, como o CNPJ, você acaba, né, de uma forma mais popular, ficando na cara do gol. Vamos colocar assim. Primeiramente, quem pode pedir? Primeiramente, apenas a empresa devedora poderá dar o quê? Entrada no pedido de recuperação judicial. Sim, é aquela empresa que está em crise financeira, é aquela empresa que não consegue pagar os seus compromissos de ordem financeira, então ela tem que ela ganha o direito, ela está legitimada para recorrer ao judiciário e pedir a recuperação judicial. Agora, se vai conseguir ou não, vai depender da análise cognitiva do juiz no que tange aí ao processo, ao pedido, à petição. Observação sobre quem pode aí pedir a recuperação judicial. Observação. As únicas entidades devedoras que podem ajuizar recuperação judicial
são apenas o quê? As sociedades empresárias, olha só, as únicas entidades devedoras que podem ajuizar recuperação judicial são apenas as sociedades empresárias. Então, e quais são essas sociedades empresárias? É a sociedade limitada, microempresas ou sociedades anônimas. Então, esses sujeitos, esses agentes econômicos, eles estão legitimados para pedir a recuperação judicial, pessoal. Então, está aí. São as sociedades limitadas, que nós fizemos, inclusive, a prova sobre ela, porque nós já sabíamos, por isso que eu falei, olha, a matéria da nossa prova ela vai ser priorizada sobre as empresas, as sociedades empresariais limitadas e as sociedades anônimas, porque nós sabemos muito bem que essas denominações, é esse tipo de empresa que nós temos de forma majoritária no mercado. Então, está aí, as empresas legitimadas para pedir a recuperação judicial. Importante a gente, para saber aí, né, já que nós estamos falando dos agentes que podem pedir a recuperação judicial. O momento é um momento de crise financeira, obviamente que a legislação brasileira ela não determina de forma objetiva, um momento para que a empresa possa entrar com este pedido, mas todos nós sabemos que o momento é um momento em que ela está em dificuldade. Então, este pedido, antes da empresa buscar as hostes do judiciário, esta empresa ela vai discutir com os seus sócios, ela vai entrar com a recuperação judicial em sintonia, em simetria com as suas regras societárias, como nós vimos no slide anterior. Importante. Além disso, entre as pessoas físicas, o produtor rural é o único que pode entrar com o pedido. Olha como nós estamos diante de uma situação inusitada, importantíssima. Eu vou até retroceder, eu vou até voltar aqui. Olha só, pessoal, eu disse para vocês que as pessoas que estão... Eu disse, não, a legislação ela diz para nós que as pessoas que estão habilitadas, as pessoas jurídicas, as sociedades empresárias que estão habilitadas, estão legitimadas para entrar com a recuperação judicial, o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá certo? São as sociedades empresariais limitadas, as microempresas e as sociedades anônimas. As pessoas físicas, elas não podem entrar com a recuperação judicial, exceto o produtor rural. É o único que pode entrar com o pedido de recuperação judicial. Anota isso aí, porque isso aí é questão de prova, é questão de concurso, é relevante. A única pessoa física que pode entrar com pedido de recuperação fiscal é o produtor rural, ok? E, no caso do CNPJ, nós temos lá a Sociedade Empresarial Limitada, a Sociedade Anônima e as microempresas, voltando aqui para que a gente possa
verificar, tá certo? Dentro dessa observação, voltando para que, se vocês quiserem anotar alguma coisa, está aí. Então, as únicas entidades devedoras que podem ajuizar a recuperação judicial são apenas as sociedades empresárias, então, sociedades limitadas, microempresas ou sociedades anônimas. Aí, agora, importante que está aqui, né? As pessoas físicas, o produtor rural é o único que pode entrar com o pedido, pessoal. Está aí. Então, vamos agora. Quais entidades não podem solicitar a recuperação judicial? Quais entidades? Então, está aqui. Tem. Importante vocês guardarem esta lei. A Lei 11.101 de 2005, que é a lei que refere-se, que é a lei sobre a recuperação judicial. Quando nós falamos sobre a recuperação judicial, da aula 14, nós falamos, olha, vamos falar sobre a recuperação judicial, a falência e legislação pertinente. A legislação pertinente está aqui, a Lei 11.101 de 2005. É a lei que trata da recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, no futuro referido simplesmente como devedor. Muito bem? Então, está aí a Lei 11.101 de 2005. Ela não se aplica a quais agentes? É importante a gente saber. Nós já vimos em quais situações, em quais pessoas jurídicas, em quais pessoas físicas ela é aplicável. Muito bem, pessoal? Então, vamos lá. Ela não se aplica a quem? Olha só, empresa pública não tem direito à recuperação judicial. Sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito e consórcio. Pessoal, você me pergunta, professor, me dá exemplos de uma empresa pública. Por exemplo, empresa pública, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Então, nós temos aí, é uma autarquia, mas é uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal. Nós temos outras empresas públicas aí que não está vindo à minha memória. Tem várias outras empresas públicas, né? Você tinha antes aqui da Enel, a Serge, você tinha aí empresas públicas importantes aí. Então, a sociedade de economia mista, por exemplo, a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E o que é uma sociedade de economia mista, pessoal? É uma sociedade que ela é composta do capital do governo, do capital social público, tá certo? Tem ali uma parte do capital social dela é público. E a outra parte é do mercado, é da iniciativa privada. Então, o Banco do Brasil, vamos colocar assim, uma fatia maior dele, tá? É do governo. E a outra fatia do capital social é do mercado, porque a gente sabe muito bem que o Banco do Brasil ele tem ações na Bolsa de Valor. Então, você tem um percentual do capital social é público, é nosso, tá certo? E o outro é do mercado. E nós temos também instituições financeiras públicas ou privadas, que é um banco público. O BNDES, o Banco Central, é um banco público.
e uma instituição privada. Um banco, por exemplo, segundo aí o entendimento, ele não pode entrar com a recuperação judicial, ou seja, não pode pedir a recuperação judicial, instituição financeira pública ou privada. E também as cooperativas de crédito. Por exemplo, a gente tem o Cicobi, e outras cooperativas de crédito que vocês conhecem por aí, e os consórcios de todas as naturezas, seja uma empresa de consórcio de veículos, uma empresa de consórcio de motocicleta, uma empresa de consórcio que vende consórcio, tá certo? Essas empresas, elas também não têm o direito sacrossanto de pedir a recuperação judicial. Então, também não pode pedir entidade de previdência complementar. A Brasilprev, por exemplo, esse Instituto de Previdência do Banco do Brasil, onde a gente faz, onde a gente compra e programa as nossas aposentadorias, ok? Sociedade operadora de plano de assistência à saúde. Por exemplo, os planos de saúde também não pode pedir recuperação judicial, as seguradoras, as sociedades de capitalização, ok? As sociedades de capitalização, onde você compra um título de capitalização, você bota uma poupança que você tem e aquele título vai se capitalizando ao longo do tempo. E outras entidades legalmente equiparadas às anteriores, ok? Então, está aí o rol de entidades, de sujeitos que não podem pedir a recuperação judicial. Está dado aí. É importante a gente saber também os requisitos necessários para que a empresa, para que aquela empresa que está debilitada do ponto de vista financeiro, para que ela possa solicitar a recuperação judicial. Então, sempre fazendo remissão ao diploma legal de 2005, a Lei 11.101 de 2005. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça o quê? Regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda o quê? Aos seguintes requisitos cumulativamente. Então, veremos agora. Então, você precisa estar operando, a empresa precisa estar operando, estar com a sua atividade econômica há mais de 2 anos, ok? Atuando no mercado de forma intensiva, de forma que você possa aí, né, ter esse handicap, vamos colocar aí. Então, além desse requisito, nós temos que ter outros, isso tem que estar acumulado, isso tem que estar junto, ok? É o que diz a Lei 11.101. Então, vamos lá. Se tem... Bem, então, além de você estar operando no mercado há mais de 2 anos, você, né, não pode ser falido, a empresa não pode ser falida, e se o foi, estejam declaradas o que? Extintas por sentença transitado em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Um exemplo, você faliu, aí você abriu uma empresa, isso aí pode, né, de certa forma, né, você faliu
num determinado CNPJ, ficou com a pendência, ok? Ficou aí com o seu CPF maculado, o seu nome maculado. Então, você, nessas situações, se você for falido, estiver alguma pendência que atrapalhe a sua vida, você não pode entrar com a recuperação judicial, ok? Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Então, você, no recorte de tempo de 5 anos, você já obteve uma concessão de recuperação judicial. Você não pode pedir a segunda dentro de 5 anos. Após 5 anos, tudo bem. Porque a empresa já pediu recuperação judicial, né? E menos de 2 anos, 3 anos, ela pede outra recuperação judicial? Não. Você tem que aguardar a carência. E a lei fala em ao menos, né, a menos de 5 anos. A menos de 5 anos. Okay? Então, está aí os requisitos. Esses requisitos, como nós falamos, são cumulativos, tá? Você tem que ter todos esses requisitos para que você possa se habilitar numa recuperação judicial. Caso contrário, o seu advogado perderá tempo, porque, com certeza, será indeferido o pedido de recuperação judicial da empresa. Aí. Não ter, outro requisito, não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5, redação dada pela Lei Complementar número 147 de 2014. E 4, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei, ou seja, previsto na Lei 11.101 de 2005. Ou seja, nada que desabone a sua conduta, nada que macule o seu nome, o seu CNPJ, porque o juiz ele vai estar aí, né? No momento que ele concede a recuperação judicial, ele está aí, de certa forma, assumindo uma responsabilidade muito grande, está confiando na possibilidade da empresa reverter o quadro de crise financeira dela. Então, é um momento assim de que ele tem que estar muito bem fundamentado, a justiça ela tem que estar aí bem alicerçada, bem estribada para conceder a recuperação judicial. Bem, eu vou pedir a vocês 1 minuto só, que eu vou pegar aqui um pouco d'água. Eu já estou com a garganta seca aqui. Só 1 minutinho, por gentileza. Vou pegar mais um minuto.